Você sofreu um acidente e ficou com sequela? Você sabia que você pode receber um benefício do INSS chamado Auxílio Acidente? É sobre ele que eu vou falar nesse vídeo. Eu sou a doutora Luciana Farias, advogada e trabalho há mais de 24 anos com benefícios e aposentadorias do INSS. E falando em auxílio acidente, é um tema que eu estudo bastante. Eu tenho um livro sobre auxílio acidente, minha dissertação de mestrado. E vamos lá! Muita gente não sabe que tem direito a uma indenização a ser paga pelo INSS quando sofreu um acidente e ficou com sequela. Então vamos lá para os requisitos para receber esse benefício. Primeira coisa, a pessoa tem que ter sofrido um acidente. Esse acidente pode ser qualquer tipo de acidente. Depois de 1997, a legislação, ela protege aquela pessoa que sofreu qualquer tipo de acidente. Então pode ser acidente no trabalho, acidente em casa, no final de semana, independente de ser do trabalho ou não, sofreu o acidente, é o primeiro requisito para o benefício auxílio acidente ser concedido para você. Então, sofreu acidente. Segundo requisito, na data do acidente, a pessoa que sofreu o acidente tem que ter qualidade de segurado. E aí eu vou falar um pouquinho mais. Ter qualidade de segurado, tem um vídeo meu aqui no canal que fala tudo sobre isso, mas eu vou dar uma resumida aqui porque isso é importante. Então, sofreu o acidente, naquela data tem que ter qualidade de segurado, que quer dizer o quê? Que a pessoa esteja trabalhando, seja como empregada, seja como empresário, seja como empregada doméstica, mas que esteja pagando o INSS. Isso é ter qualidade de segurado. No entanto, para o auxílio acidente, quem tem direito a esse benefício são apenas empregados, as empregadas domésticas e avulsos, e também os trabalhadores rurais, contribuintes individuais e empresários, mesmo estando trabalhando e pagando o INSS, não é possível ter direito ao auxílio acidente. A legislação não protege esses profissionais. Mas aí tem uma outra coisa. Vamos supor que a pessoa estava trabalhando e aí teve rescindido seu contrato de trabalho. Passado ali 6 meses, ele está desempregado, mas passou 6 meses do seu último vínculo de emprego, ele estava trabalhando registrado, foi mandado embora e depois de 6 meses ele sofre um acidente e desse acidente ele fica com sequela. O INSS, ele tem uma situação diferenciada que chama período de manutenção de qualidade segurada, ou também chamado período de graça, aonde a pessoa, mesmo não estando trabalhando registrada ou não pagando o INSS, mesmo assim, há um prazo aonde ela mantém a qualidade segurado. Esse prazo pode ser de 6 meses até 37 meses, a depender da situação. Aí eu vou pedir para você ir lá no meu outro vídeo que fala direitinho desses prazos. Mas se você tem dúvida, se você está nessa situação, você trabalhava registrado e aí você estava desempregado quando sofreu o acidente. Se você tiver nessa dúvida, você pode me escrever lá no meu Instagram, que é doutoraluciana.farias. Por lá é mais fácil a gente respondê-lo através do direct. Mas você pode também me escrever direto nos meus contatos que tem aí na descrição do vídeo. Então, se quando sofreu o acidente tinha qualidade de segurado ou mantinha a qualidade de segurado, então, mantinha a qualidade segurado, você sofreu o acidente, você cumpriu 2 requisitos necessários para receber o auxílio acidente. E aí vem o terceiro requisito, que é desse acidente ter ficado com uma sequela. Então, independente de quando foi o seu acidente, se faz há 1 ano, 2 anos, 10 anos ou mesmo mais, mas hoje ainda você continua com aquela sequela. Esses são os 3 requisitos, para receber o benefício auxílio acidente. Ter qualidade segurado,
ter sofrido acidente e ter ficado com uma sequela. Essa sequela pode se comparar como uma redução de capacidade para o trabalho. Então, essa sequela tem que dificultar o trabalho que você exercia quando do acidente. Se caso você estava desempregado, tem que dificultar o seu trabalho na função anterior de quando você estava desempregado. Ficou um pouco confuso, né? Mas vamos lá. Vamos supor que você trabalhava como caixa de supermercado. Eu sempre que eu vou no mercado, eu vejo a caixa virar ali e eu vejo aquela torção na coluna. Imagina fazer esse exercício diversas vezes no dia. Essa mulher, essa pessoa, ela provavelmente vai ter um problema na sua coluna. E aí, essa pessoa, ela tem um problema na coluna, e esse problema na coluna acaba sendo uma doença ocupacional. Opa, mas eu não falei de acidente? Sim, mas quando é uma doença ocupacional, ele é considerado como acidente e também gera direito ao auxílio acidente. Mas vamos lá, ela ficou com uma torção e ela não consegue, ela tem dificuldade para fazer esse movimento. Isso é uma sequela advinda de uma doença ocupacional. Então, ela estava trabalhando, ela sofreu uma doença ocupacional que é equiparada ao acidente, ela ficou com uma sequela e por conta dessa sequela ela tem maior dificuldade de exercer a sua função, de fazer o movimento que fazia quando acarretou essa doença ocupacional. Esses são os requisitos para receber o auxílio acidente. Um outro exemplo é quantos motociclistas sofrem acidente e ficam com sequelas. Então, mesmo que o acidente não tenha nenhuma relação com o trabalho, se esse motociclista ele tinha qualidade segurado, ele sofreu o acidente, ele ficou com uma sequela, essa sequela dificulta o exercício das suas funções no trabalho, esses são os requisitos para receber o auxílio acidente. E uma outra coisa, por fim, para a gente terminar esse vídeo, ele não ficar muito longo, é que sabia que se você sofreu esse acidente há anos atrás e se você recebeu um auxílio doença na época, ou mesmo se você não recebeu, mas você requereu o auxílio doença, você pode receber os atrasados do auxílio acidente? Isso mesmo. Então, manda esse vídeo para muitas pessoas, porque tem muita gente que tem direito a receber essa indenização paga pelo INSS e a pessoa não sabe, porque pouco se fala. Então, coloca no grupo da família, coloca no grupo dos amigos, porque sempre a gente conhece alguém que tem uma sequela e que não recebe nada do INSS. Eu estou aqui para passar o meu conhecimento de mais de 24 anos de advogada, de professora, para vocês. Então, me ajude comentando e curtindo esse vídeo. E se você quiser falar comigo, vai no Instagram, doutoraluciana.farias. E por fim, se você já solicitou o auxílio acidente, teve esse benefício negado, quando entrar em contato com a gente, manda já essa cartinha pra gente, porque daí facilita a gente poder te dar essa orientação. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.